Programa Plenitude, com Iraci Campos. É possível se importar com o mundo sem adoecer? Para a gente ficar ligado e atento. Bem-vindos ao episódio de hoje do programa Plenitude. Um programa que fala de saúde integral, mente, corpo e espírito, para termos uma vida plena. Eu sou Iraci Campos e no nosso programa de hoje recebemos um convidado muito querido, muito especial, que é o Dr. Marcos Santos. Ele é diretor da área de oncologia da Rede D'Or e vai bater um papo gostoso com a gente sobre as dificuldades que estamos vivenciando, a negatividade do mundo, a difícil situação das pessoas vivenciando relacionamentos duros e como não adoecer diante tantas dificuldades. Seja bem-vindo ao episódio de hoje, Dr. Marcos. Obrigado, Iraci, mais uma vez. É um prazer estar aqui batendo papo contigo, como sempre. Dr. Marcos, o mundo às vezes parece estar de ponta cabeça, né? E as pessoas olham redes sociais, as pessoas olham todas as coisas do dia a dia, todas as notícias e querem olhar simultaneamente o que está acontecendo no mundo. E, na verdade, vem uma enxurrada de coisas pesada, negativa, a ambiência fica... Isso adoece. Adoece, Iraci. E adoece, e como adoece, né? A gente já viu vários experimentos, né, que são feitos que provam que negatividade, baixa vibração, ambiente de muita embate, ele não é só deprimente, mas que como ele altera molecularmente a estrutura das coisas. Uhum. Tem aquele famoso experimento daquele japonês que pote de arroz 3, um só falando coisa amorosa, o outro ignorando completamente, e o outro xingando, falando coisas pesadas. Esse primeiro fica preto, podre rapidamente, o segundo vai apodrecendo devagarinho, e o outro que recebe amor continua lá bem estruturado. Força somente daquilo que a gente está colocando daqui para fora. A nossa influência sobre aquela água, aqui, ali, os cristais que elas formam. Exatamente, né? Se a gente faz isso com um pote de água, imagina que a nossa mente está alimentando pensamentos negativos, densos, desequilibrantes, tal, e eu não estou direcionando a água, mas se o meu corpo é mais água do que qualquer outra coisa, eu estou deixando o meu corpo pior envenenado. Que a gente, só água viva, né? Porque é 90% d'água e a gente é 70% d'água. Então a gente faz questão, né, de atrapalhar molecularmente as nossas vibrações. Você vê que os movimentos das moléculas, quando a gente recebe informação de vibração diferente, até por música que é mais agressiva e tal, a molécula ela balança de maneira diferente, ela se agita de maneira diferente. Então isso, a gente, 70% de água, a gente é altamente dependente dessa questão vibratória. É só você ir em algum lugar que tem música muito alta, Nossa. E você ficar próximo da caixa de som de uma música clássica, que aquilo vai te incomodar, porque é alto, tal, não sei o quê, os seus órgãos dos sentidos vão se alterar, e você vai para casa e rapidamente você vai se adaptar com aquilo. Se você for num show de muito barulho, estilo de música qualquer que seja, você vai ficar durante horas com o seu ouvido fazendo aquele pi, porque o próprio organismo tenta compensar aquela energia. Teu corpo fica tremendo de maneira estranha, sua frequência cardíaca fica mais alta, porque aquela batida ela influencia no movimento vibratório das moléculas também. Então, se a gente pegar com música, com fala, com atitude, com ambiente, tudo isso acontece. Pensa que se a gente vai na sauna, por exemplo. Se a gente está numa sauna e a sauna está lá a 60, 70 graus, rapidamente a gente vasodilata, começa a perder líquido, porque o organismo tenta se equilibrar até um ponto que a gente aguenta. Eventualmente você sai daquilo, o que você faz? Ducha gelada. Dá um choque rapidamente do teu volta corpo. Todo mundo para o seu lugar. Volta todo mundo para o lugar. Então você está fazendo um contraste, estimulando molecularmente o seu organismo através de hormônios, através de um monte de coisa, mas
A água tem uma participação muito importante nisso. Então, mais uma vez, a gente tem esse risco quando a gente está se envolvendo com coisas que vibram negativamente próximo da gente. O doutor está falando dessa situação, né, da música. Eu estava num restaurante final de semana passado e estava tudo tranquilo, uma música ambiente boa, conversando com meu marido. Eu falei, eu vou até a toalete. A hora que eu entrei naquela toalete, eu falei, meu Deus, o demônio baixou aqui dentro. Uma música alta, mas uma música alta. E bateria, gritaria, era uma coisa horrorosa. Eu falei, eu vim fazer um pipi, eu travei. Não consegue. Não consegui. Eu falei, gente, eu estava apertada, eu precisava fazer um xixizinho, não consigo. Não vai. Eu levantei, fui lá, lavei minha mão, voltei para minha mesa. Eu falei, amor, não consegui fazer xixi. Ele, como? Você não foi ao toalete? Fui, eu falei assim, mas eu travei. Ele falou, como alguém que está apertado trava? Eu falei, vai ouvir a música que está lá dentro. Foi uma coisa horrível. E, assim, a gente sofre isso com tudo, né? Ambiente com cores muito extravagantes também acontece. Música que é muito excitante também acontece. Isso acaba, quando a gente é hiperestimulado, a gente acaba levando o nosso organismo a reagir como fosse alguma sensação de perigo. Né? Por isso que tem a questão do touro lá, da bandeira vermelha. Aquilo é como fosse uma agressividade para ele. Então ele reage de maneira agressiva porque é um instinto que a gente tem. A gente, autonomicamente, atavicamente, também tem esse tipo de coisa. Eu lembro de alguns anos atrás, fui viajar com a minha esposa e a gente estava querendo ir para hotéis diferentes, assim, para coisa meio diferenciada e tal, para que tivesse alguma característica que a gente guardasse. Um acolhimento diferente. Fosse um acolhimento diferente, uma né? coisa mais confortável. Aí a gente estava numa cidade lá e escolhemos um hotel, olhamos, tal, sei o quê. Não é que a gente entrou no quarto, era assim. O quarto era todo vermelho, cor de sangue. Ai, que desespero! Mas era um sangue, assim, chamativo. Os quadros eram de pessoas, assim, mais antigas, mais com uma caricatura, assim, meio pesada, dura. Tinha coisa, assim, sabe? Eu não dormi, passei a noite em claro. Nossa. Passei a noite, cara. Minha esposa dormiu mal também. Aí aquelas coisas pra gente que tá acostumado a cama baixa quando você tá deitado, você vira, você olha, pô, peraí, parece que alguém tem sentado aqui, até arrepia aqui, só de falar. Né? Então você vê que o ambiente já é propício para que a energia se alimente daquilo de alguma coisa e acaba te deixando meio agitado mesmo, né? Agora, quando você vai para um retiro, vai para um lugar que é mais tranquilo, uma chuva caindo, batendo no telhado. Eu adoro. Aí, pô, vem aquele soninho, que é uma maravilha. A gente acaba se harmonizando com aquela coisa que é rítmica, que é organizada, num ambiente mais claro e tal. Por isso que a gente também fala que deitar com o telefone na mão hoje em dia é um dos grandes erros que a gente faz. Porque além da qualidade da informação, a gente nem entrou nisso ainda, mas só a luz que vem daquilo, os flashes que são dados, a cor que é usada nos informes, ainda mais à noite, são para prender a atenção das pessoas mesmo. Então elas ficam se vinculando àquilo, e aquilo é altamente excitante. E está excitando o seu núcleo pineal direto aqui, né? Você está com aquela coisa direta ali sendo estimulada, e você está alterando os seus hormônios que são capazes de ajudar no seu sono. Aí te deixa aquilo irritado, você tem uma má qualidade do sono, não tem dor no sono profundo, aí você no outro dia acorda cansado, você fala, gente, parece que eu trabalhei a noite inteira. Na verdade, você não teve o sono que você precisa, porque seu organismo estava hiperestimulado. A sua parte instintiva está pronta para atacar. A gente remete ao tempo que a gente vivia na caverna, que a qualquer momento podia entrar um bicho e atacar na gente. Então estava sempre alguém alerta ali o tempo todo. Exato. Porque tem aquela luz ali te estimulando o tempo todo. Agora, a gente sabe que tem uma enxurrada de coisas assim bombando nas redes sociais. E todo mundo procurando fazer o máximo para fazer alguma coisa diferente para te prender atenção, chamar atenção. Sim. Não importa o quão tormentoso seja. Então, eles criam coisas, principalmente com a IA hoje, né? Sim. Criam coisas, fantasias absurdas. Para o jovem, tem essa conotação. Sim. Jovem, adulto, maduro. Para o idoso, isso tem uma influenciação maior no adoecimento das células, porque o idoso, o doutor também, especialista em geriatria,
vem trazer isso para a gente também, né? Isso tem um peso muito maior nas células que já estão mais desgastadas, mais fragilizadas. Como é que funciona Tem isso daí? sim, Iraci, tem. E a repercussão, ela não é só diretamente na estrutura molecular, porque o fato de você ter idoso, às vezes tem a questão de correlação com o tempo, mas as consequências paralelas dessas alterações, elas são ruins. Então, uma má qualidade de sono é igual uma má qualidade de controle pressórico, é uma má qualidade de relaxamento cardíaco, é uma má qualidade endócrina. Então, você pode descompensar toda a parte cardiológica, provocando um AVC ou até um infarto, ou até uma disfunção cardiorrespiratória por causa disso. Você pode ter sua diabetes atrapalhada o controle por conta desse tipo de coisa. Você dorme mal e, consequentemente, você não consegue fazer exercício no dia seguinte porque você está cansado. Então, você acaba mudando o seu hábito por um excesso de estímulo numa população que ela já é frágil. A gente chama, muitas das vezes, que o idoso ele tem uma síndrome de fragilidade, umas mais acentuadas, outras menos acentuadas, dependendo do tipo de patologia, mas esse tipo de coisa que tira do equilíbrio o idoso, ele é, sim, um fator que acelera o aparecimento de outras patologias ou complicação das já existentes. Então, se eu estou ali num processo inicial de desenvolvimento de um câncer, alguma coisa, aquilo pode ficar mais evidente mais rápido, sim, porque tem um efeito imunossupressor que acontece de defesa do organismo. Então, isso acaba interconectando de alguma forma. Agora, isso idoso, a pessoa adulta, ela tem uma vida normal. Normal, vamos normal para a dizer realidade assim, de hoje, no né? estresse, É, porque todo mundo tem uma vida de isso. estresse, né? E dependendo qual a situação que ela está vivenciando, por exemplo, um relacionamento desgastante, um desequilíbrio, uma perda, seja o que for, perda de emprego, perda de entes, enfim. Isso tem uma escuta mais violenta dentro do organismo, podendo ter uma consequência de adoecimento Sim. muito mais acelerado, sendo que ela poderia ter uma disponibilidade para dali 20 anos e, de repente, ter Certamente. E assim, para vários tipos de doenças. Você imagina que se a gente, vamos supor que a gente está andando num carro a 100 por hora o tempo todo, que é uma velocidade considerada alta, numa estrada que é boa. E aí, de repente, por algum motivo, o seu carro precisa andar a 110. Só que você, por uma intercorrência andar a 110, porque você está com pressa, tem que chegar mais rápido e tal, uma intercorrência da vida que vem acontecer, no caso, qualquer outra coisa, perder o emprego e tal, não sei o quê, você passa a andar a 110. Só que o 110, ao mesmo tempo, ele não te compensa a sua estrutura do carro como um todo para que você fique satisfeito em chegar só um pouquinho mais rápido no seu caminho. Então você passa a andar 130, 140. Aí já não é mais bom, você quer andar 150, 160. Só que o carro, aquela estrutura do carro, ela foi feita para andar a 100. Então, ao invés de a gente fazer um mecanismo para acelerar a nossa mente, organizar a nossa mente, para organizar, para a gente trazer para próximo de 100, porque para aquilo que o carro aguenta, a gente vai compensando com outras coisas e vai piorando a questão da velocidade de carro. Então, eu começo a me alimentar mal, começo a ficar depressivo, começo a deixar de fazer exercício, começo a ter pensamentos negativos, aquilo começa a alterar meu organismo, então eu não balanço para um lado para pender para o equilíbrio novamente. Então eu forço, é como se estivesse mergulhando, em vez de eu voltar para respirar, eu continuasse descendo. Uma hora vai faltar o ar. Com certeza. Então a gente esse estresse oxidativo que a gente chama, ele acaba alterando a célula sim. Porque tem muito fator que é lançado no organismo, que é fator que acaba atrapalhando na mutação de células, a gente sabe que é isso. Tudo causado por esse extremo excesso que a gente mesmo acaba forçando por uma situação que acaba tirando a gente do nosso eixo. Então, ou seja, toda essa estrutura de negativismo, de peso, de bombardeio que a gente vive, ela provavelmente é o gatilho da gente adoecer de coisas que a gente não precisava adoecer. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, na imunidade,
porque a gente vê hoje tantas doenças autoimunes que é assim, absurdo, parece que é gritante. Será que esse fator é um fator que está contribuindo para isso? Iraci, eu tenho 3 coisas importantes e sim, com certeza. A mudança do nível de estresse das pessoas, isso é nítido, que tem repercussão no nível de defesa do organismo, tanto do ponto de vista de doença para proteção do que vem de fora, mas para autodesenvolvimento de doença. A gente tem visto isso mais. Claro que os métodos diagnósticos para isso melhoraram, claro que as pessoas estão ficando mais longevas e a gente tem visto mais coisas que antes a gente não via. E as alimentações, o método de vida, tudo isso também tem sido fatores importantes que influenciam nesse negócio. Mas a gente está vendo isso cada vez mais cedo do que coisas que a gente via antigamente. Então, a gente está vendo jovem com doença autoimune mais frequente do que tinha antes, principalmente as gastrointestinais. E a gente sabe que tem alta relação com o estresse. Não só com o histórico familiar e tal, mas com alimentação, estresse, hábitos de saúde, que são as coisas que demandam a gente para o nosso dia a dia. Pensa bem, né? Eu sempre gosto de fazer essa comparação. Quando a gente vai dar o primeiro beijo, a gente sempre, não tem como não esquecer isso, né? Você dá aquele frio na barriga, aquela sensação de suor e depois te dá uma sensação de prazer. Exato. Isso é uma coisa muito boa que a gente guarda pro resto da vida. Só que quando você está muito estressado, você tem aquele mesmo gelado na barriga, e só que ele permanece por muito mais tempo. Então ele fica estressando. Quer dizer que seu organismo inteiro fez uma vasoconstrição para proteger e mandar o seu sangue para o coração. E o coração bater um pouco mais rápido que você precisa de sangue para fazer alguma coisa. Então, de novo, você vai lá no seu núcleo atávico, fisiologicamente, fazer um controle de uma situação que você está passando, que é ou se defender ou atacar. Ou fugir ou atacar, desculpa. Então, isso, sequencialmente, estressa o organismo como um todo. Então, aí que está o segredo das doenças autoimunes. E isso vai acabando baixando suas defesas, vai se organizando, porque o organismo vai se preparando sempre para a defesa, está sempre ativo. E as células vão se desgastando, vão se preparando. E em algum momento vai aparecer em coisas do tipo uma gastrite, ou uma disfunção, uma diarreia que a gente não sabe por que é, dores articulares que a gente não entende, porque aí você vai ver, tem um marcador inflamatório aumentado por algum motivo. Tem um ferro aumentado e a gente não sabe por quê. Aí você pega lá um VHS, que é a velocidade de hemossedimentação, que é um marcador bobinho que a gente usa para ver coisa inflamatória, tem gente que nem pede muito mais isso, você vê que está aumentado. Então, o corpo está dando sinais de estresses, né? De coisas que estão alterando na sua normalidade. Aí você vai investigar, você acaba encontrando uma doença autoimune. Então, no caso, seria, por exemplo, aconselhável periodicamente a pessoa buscar um atendimento médico preventivo para que ela possa fazer os seus exames de sangue, tudo, periodicamente, para fazer essa análise do que está influenciando e provocando isso, aumentando isso, aquilo. Sim. Porque requer uma análise, eu acho que emocional e nas suas próprias escolhas, né, do momento. Vai além do acompanhamento preventivo, Iraci. Eu acho que vai num planejamento para a pessoa organizar a vida. Porque hoje o médico ele não é só mais um pedidor de exame, não dá mais para ele só ser um pedidor de exame. Ele tem que entender o fator psicológico, ele tem que entender o contexto familiar, ele tem que ter o contexto do trabalho e, claro, todas as reações que essa pessoa pode ter de base de familiar ou de doença que ele pode vir a desenvolver. Mas você tem que olhar como um todo, porque a prevenção ela acontece, às vezes, certamente na troca da alimentação, nos hábitos de vida que a pessoa está fazendo de maneira inadequada, na busca de um equilíbrio do trabalho, vida social e familiar, que às vezes a gente vê naturalmente que tem um desequilíbrio, ou, como eu brinquei, o carro vai a 160 e nada é feito para voltar para 100. Então, essa falta de organização na balança, a longo prazo, não tem como, vai aparecer alguma coisa. Então, ir ao médico é mais para você fazer um planejamento até onde você quer chegar. Eu quero ser longevo. Para eu ser longevo hoje, o que eu preciso? Esse tipo de dieta, esse tipo de postura e tal. E hoje você consegue personalizar muito isso, porque, por exemplo, eu sou baixo. Não adianta eu querer jogar basquete, que eu vou me frustrar com aquilo. Então, psicologicamente, não vai me fazer bem.
Entendeu? Então tem que buscar uma atividade que vai me fazer bem fisicamente e psicologicamente. Entendeu? Tem coisas que você pode trabalhar hoje em dia personalizando o planejamento do cuidado da longevidade dessa pessoa, que vai toda a parte médica, mas passa pelo psicossocial, passa pela estrutura prévia do paciente e, claro, pela religiosidade, que é tão importante, que a gente às vezes não Fundamental, põe né? no dia a dia, mas é talvez o que ajusta essa balança para a velocidade normal de cruzeiro que a gente precisa ter. Então, ou seja, dentro de todo um planejamento que ela precisa fazer para ter uma vida saudável, que a vida saudável é um todo, né? O físico, o emocional e espiritual. Não tem como fugir disso. Ela trazer dentro da área do autoconhecimento, buscando esse autoconhecimento, essa conexão direta com Deus e saber com que ela está se conectando à volta dela. Porque as pessoas não percebem no que elas se conectam. Não. Elas ficam ali descendo telinha, subindo telinha, É descendo isso. telinha. E olha isso, e olha aquilo. Às vezes E as divulga pessoas- para o outro, né? E manda para o outro. Você É. viu isso? Aí não sei o que. Não o suficiente ter só o seu acesso na sua mídia social, você pega e compartilha com os outros, para os outros acessarem aquilo também. Então, eu fico brincando que o obsessor virtual fica feliz da vida, né? Ele fica jogando as coisas negativas lá e a gente ajuda ele a divulgar e vai amarrando cada vez mais gente para dentro da mídia social, mostrando coisa ruim. Eu tenho a impressão que tem, assim, equipes enormes de obsessores brincando com a gente de joguinho. Não tenho dúvida Vamos nenhuma. lá, vamos mandar isso para ela, vamos ver para quem que Tenho ela dúvida manda. nenhuma. Não, quero ver. Não, ela vai fazer mais, ele vai fazer mais. Não tenho dúvida nenhuma. E assim, se você acha que você não está obsidiado por alguma coisa, olha a sua mídia social. Você vai ver a qualidade da informação que você está olhando lá, a qualidade do que está em volta de você. É só guerra, só roubo, só coisa de compra, coisa de sexo, bebida, comida exagerada. Alguma coisa não está muito Não correta. tá redondo, né? Aí você vai lá, abre, tem Jesus, tem lá uma espiritualidade falando de alguma coisa, tem uma palestra, tem um padre falando de alguma coisa, um evangélico falando, enfim, alguma coisa edificante, tem uma ação de bondade, tem alguma coisa que você vê que é construtiva, pô, maravilha, você está no caminho correto, né? Independente do que for, você não precisa ter uma religião propriamente dita, mas se você está vendo coisas boas, acho que isso te ajuda muito. Eu acho que devia ter uma lei, assim, que cada 10 notícias ruins, uma obrigatoriamente tinha que ser boa. Exatamente. Mas não dá, você liga a televisão, abre a mídia social, é só coisa ruim. Morreu, matou, caiu, foi preso, pulou. Sim, a coisa melhor que eu vi essa última semana foi que o pai pulou na água para salvar o filho que caiu do barco, né? Pelo amor de Deus, né? Então, assim, lá no cruzeiro que teve num outro país aí. Então, mas você vê, parece uma coisa boa, mas é uma coisa péssima, né? Ninguém quer uma criança de 4 anos caindo numa altura de, sei lá, 4 metros dentro do meio do mar e o pai tem que se jogar para salvar ali. Meu Deus do céu. Né? Então, assim, não é uma atitude heróica desesperada. Não é o que a gente Sim. espera que vai acontecer, né? Mas essa semana eu perguntei para alguns amigos, me fala a última notícia boa que você viu na sua mídia social. Aí todo mundo ficou olhando pra minha cara e não sabia o que falar. Tipo assim, qual o problema dele? Um falou assim, o Fluminense ganhou. Eu falei, pô, aí não, né? Aí não dá pra ser isso, né? É porque tudo bem, ok, né? Mas não é pra isso, né? Isso não é a notícia boa. Isso é o ópio do povo para manter as suas mentes anestesiadas, adormecidas, enquanto você é manipulado por todo esse sistema de governo vergonhoso que a gente vive. Pronto, falei, contei. Exatamente. Né? Exatamente. Desvia a atenção por esse tipo de coisa, que na verdade não é uma coisa boa, né? A gente não vê uma coisa edificante. Com certeza. Agora, quando a pessoa começa a multiplicar, né, a criar conteúdos saudáveis, que leva você a uma reflexão, a uma paz interior, a coisas edificantes. Esse bem-estar que ela leva é algo também que fortalece a sua imunidade, não é isso, muito, não? Muito. Eu brinco, Iraci, quando a gente começa a estudar mais ou replicar mais as coisas da religiosidade, a nossa pele muda. Você fica com a pele mais brilhante. Não parece que você precisa de hidratante. Eu sempre brinco com isso, né? Você pega alguém, começa a falar de Jesus, falar de Deus, falar de coisas boas,
Na primeira vídeo que a pessoa faz e coloca numa mídia social, depois você vê uns 6 meses depois, a pessoa tá corada, tá bonita, tá radiante, tá diferente. Não é que ela engordou nem nada, ou tá se maquiando, é que ela se transformou realmente. Você vê a diferença no olhar de uma pessoa que tá realmente falando aquilo de coração e tá feliz com aquilo, do que aquele que, tipo, tá olhando a morte, a briga, não sei o que lá. As feições mudam. A gente, para sorrir, usa muito pouco músculo. Para a gente fazer cara feia, a gente usa quase todos os músculos da face. Então é mais simples. Para que complicar? Né? Então, se eu estou fazendo coisa boa, falando coisa positiva, minha face vai ficar com menos ruga. É muito melhor. Com certeza, cara feia da ruga, é desesperador. É mais barato do que fazer a plástica. É verdade, é verdade. Nossa Senhora, a gente tem muita coisa para melhorar e muita coisa para mudar, né, doutor Marcos? Não tenha dúvida. É isso aí. Só tem que querer, né? Doutor, obrigada pela sua presença. É um querido estar aqui com a gente. Muito rápido. Muito, passa voado. Então é isso. Em que você está focando a sua vida? Os seus pensamentos, os seus relacionamentos. Afinal de contas, os seus relacionamentos, eles têm sido estressantes ou eles têm sido prazerosos? Nós vivemos aqui, espíritos encarnados, precisamos do prazer, sim, faz parte da nossa vida, do bem-estar, precisamos do belo, precisamos da leveza. Portanto, o sofrimento não faz parte da natureza do espírito. Então, eu convido você a avaliar aquilo que você alimenta para dentro e para fora. E buscar se olhar no espelho e ver a beleza de Deus dentro de você, que é essa que você precisa levar à frente. Muda a lente dos seus olhos, a sua vida vai mudar. Então é isso. Compartilhe o nosso programa Plenitude, que muitas outras pessoas podem se beneficiar. E nós agradecemos você estar toda semana aqui com a gente, nos acompanhando. Um super beijo carinhoso e até a próxima semana.